carne é uma das maiores inimigas nossas. E quando nós descemos as águas em nome de Jesus Cristo, nós mortificamos a carne. E o Espírito, o homem espiritual, é revestido dessa couraça, que é o início da santificação. Oh, aleluia! É o início, meus irmãos. E Deus foi vestir nosso espírito com a primeira veste, com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta, vai dar uma sétima veste. Como o nosso espírito é protegido. Nenhum vento de doutrina nos abala. Amém? Amém. Nada nos abala. Nem os terremotos. Nada. Nem essa política vergonhosa que está. Nada disso nos abala. Por quê? O nosso espírito está revestido dessa couraça bendita, chamada batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. E o profeta Paulo disse, aqui em 1 Coríntios 15, 40, aqui, ele diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Então nós temos aí duas dimensões, dois vestidos, um celestial e o outro carnal. Então temos duas glórias, a glória celestial e a glória terrestre. E Deus foi tão maravilhoso conosco, que nos abençoou. Então qual é a glória terrestre? É ocupar um corpo celestial? Claro que sim. Mas irmão, enquanto nós estivermos dentro desse vestido carnal, dentro desse tabernáculo, nós estamos sujeitos a paixões. E Deus, onisciente, onipresente, onipotente, nos concedeu a graça do batismo. E nesse batismo recebemos o dom do Espírito Santo, o poder de ser chamado filho dele. Aí sim, ocupar esse tabernáculo celestial, que é o batismo propriamente dito. Agora, os jovens que não ocupam essa dimensão, de forma alguma eles vão participar da primeira ressurreição. Não é? Ficarão para a grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Irmãos em Cristo, vejam, ainda nesse corpo pecaminoso, Jó disse que ele viria a Deus. O que Jó estava nos dizendo? Jó estava profetizando, aleluia, que quando nós descemos pelas águas em nome de Jesus Cristo, o homem interior que somos nós, seria revestido desse tabernáculo. Oh, eu creio na eternidade, irmãos. Aleluia. E creio que a gente vem da eternidade e volta para a eternidade. Por isso que Paulo falou, o homem espiritual, o homem natural, não entende as coisas do Espírito. Não entende. Não pode entender. Paulo estava falando dessa carne, meus irmãos. Amém? A carne não entende o Espírito, o homem espiritual. E o homem espiritual quer deixar essa carne para estar com Deus. E quando ele está nessa carne, ele fica vulnerável às investidas, os espíritos de engano, os espíritos de erro. Então o que Deus fez com a gente? Tem feito? Nos colocou dentro desse tabernáculo celestial chamado batismo em nome de Jesus Cristo. E nos deu o dom do Espírito Santo. Ele nos habilitou, em outras palavras. Para quê? Para recebermos o Espírito Santo. Aleluia. Então, agora Hebreus capítulo 9, versículo 1, diz: ora, também o primeiro tinha ordenanças de um culto divino em um santuário terrestre. E o que é esse tabernáculo humano? Um santuário terrestre. Aleluia. Mas tem, ou melhor, há nele um culto divino. E quando que há esse culto? Quando que vai existir esse culto? Quando
mortificarmos essa carne no batismo, em águas correntes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é batismo? Sepultamento. Sepulta essa carne. E nós, ainda nessa estrada da peregrinação terrena, estamos dentro do corpo celestial. Quantos creem nisso? Amém? É verdade. Loucura para os que perecem, salvação para nós que estamos crendo. Vejam, meus irmãos, o batismo então é um culto divino, num santuário terrestre, que é o vestido carnal. Onde habita o quê? O pecado, segundo diz o profeta Paulo, lá em Romanos. Vamos ler? Aqui, ó. Vamos conferir. Capítulo 7, versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Por que em mim? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, no vestido carnal habita o pecado. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, que o que nos separa de Deus é o vestido carnal. Então, o nosso espírito está revestido da mensagem, através do batismo de Jesus Cristo, para que o espírito domine a carne. E isso significa o quê? Ter o dom do Espírito Santo. E o que é esse dom? São João, capítulo 12, que nós já lemos, de ser chamado filho de Deus. Aí sim, nós somos chamados filhos de Deus. Mas, amados, quem é que pode viver isso? Efésios, capítulo 1, versículo 4. Aqui, Efésios, depois aí de Coríntios. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. Então veja, meus irmãos, nós somos predestinados a servir o Senhor. Olha o 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Aleluia! Nós vamos caminhando. Então, isso significa que nós temos a primazia. Então, ser filho de Deus é primazia do eleito, ainda nessa carne, de ver o próprio Deus, tal qual Jó pronunciou. Amém? Vamos dirigir para um pouco mais longe. Olha aqui Atos, capítulo 13, 48. Atos 13, 48. Olhem só. Isso aqui é muito sublime. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ora, então aquele que não está ordenado para a vida eterna não pode receber isso. Jesus veio para salvar o seu povo. Então haveria um outro que não seria salvo. É os predestinados. Nós não somos predestinação, mas está dentro do contexto. Amém? Amém? Então vejam, meus irmãos, apenas os ordenados para a vida eterna irão crer na mensagem da restauração. Irão crer na Escritura tal qual ela é, como ela se apresenta. Ora, mas tem uma profecia tremenda lá em Gênesis capítulo 9, versículo 27. Está escrito: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Era Sem, Cã e Jafé. Ora, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Sem deu origem ao povo semita, Jafé ao povo gentil, e Cã, a mistura. Então Deus o que quer fazer? E abençoar os gentios, e nós habitaríamos nas tendas da igreja judia. Ele veio para os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Mas quem que o recebe? Somente os ordenados para a vida eterna.
Não há teologia no mundo que possa contrariar isso, meus irmãos. Não há nenhuma fé nesse planeta que possa alterar isso aqui. Ninguém muda as Escrituras. Não há como mudar isso. Deus é imutável. Deus é impecável. Vejam que coisa tremenda. Então Deus disse que os gentios habitariam na tenda dos israelitas. Ora, Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitado por todos eles, pela igreja judia. Desceram através do batismo, a profecia se cumpre. Em quem? Nos filhos da promessa. Há muita gente que fala, eu sou filho de Abraão, mas não vive nada de Abraão. Abraão guardou o sábado, e as pessoas estão guardando aí o chamado domingo, palavra inexistente nas Escrituras. Meus amados irmãos, Deus tem nos abençoado de uma forma muito tremenda. E aqui ainda no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, 9, 8. Aqui, 9, 8. Paulo fala algo muito profundo. Ele diz assim, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E nem todo aquele que nasce em Israel é israelita. Pode ser muito sério. Então, somente os filhos de Deus, que são batizados em nome de Jesus Cristo, é que recebem esse poder. Amados, são os filhos da promessa. Olha que coisa tremenda. E nós recebemos esse dom, meus irmãos, pela graça inaudita do Senhor. Verdade. Sempre que eu batizo, que no batismo nós recebemos esse poder, como já foi dito, de ser filho de Deus. Ou seja, é uma confirmação que nós estávamos lá nas duas grandes conferências de Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2. Não é verdade? Nós estávamos naquela conferência. Pode conferir aí, pode ler aí. Jó capítulo 1, versículo 6, antes de Salmos, depois de Esther. Jó 1,6. Olha aqui. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aqui em Jó capítulo 2, versículo 1 diz, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Duas grandes conferências